A gente tem que... Bom dia, meninas. Bora começar a aula de Bom literatura dia, e bom dia, identidade professora. rural. A gente está analisando o livro Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. E a gente parou na última aula, no final da primeira parte, que é fio de corte, que parou com a. Ih, faltou luz aqui agora, hein? Gente, ontem também faltou energia aqui naquela hora que eu fiquei off. Bom, Eu achei que não ia voltar. eu estou aqui. Se eu cair, já sabem o que aconteceu. Sumiu Então, a sua apresentação, professora. peraí, vamos Volta tentar. lá e Vamos coloca pôr de aqui. novo. Apareceu. Apareceu? Sim. Sumiu de novo. Ah, Peraí. sim, mesmo. Então, bom dia, Thay. De novo, vamos tentar mais uma vez. Aqui. Pronto. Na aula de ontem, a gente parou na parte do fio de corte em que a Bibiana foi-se embora com o Severo, não é isso? Sim. E a gente está pensando sobre os grupos dos elementos narrativos que vocês vão apresentar seminário a partir da próxima quarta-feira. Só para recapitular que o primeiro grupo a apresentar vai Então, ser o enredo, quarta-feira. quarta-feira, dia 1º de dezembro. O primeiro grupo que vai apresentar é o enredo, que é a Nádia Nádia e a e a Eva. Eva. O segundo grupo que vai apresentar é o foco narrativo, que é a Carol e a Patrícia. Caso dê tempo de apresentar no dia 1º ainda, o terceiro vai ser as personagens, a Cris e a Thay. Então, meninas, estejam preparadas aí para apresentar os personagens no dia 1º. Caso fique muito extensa a apresentação, a gente vai para o próximo dia, que é o dia 2, onde se apresentarão os grupos do tempo e do espaço, que são a Cléo e a Alessandra, para o tempo, e o espaço são 3 apresentações individuais, da Nazaré, da Thaís e da Shaina. Tudo bem? Só lembrando que nossa aula da sexta-feira, a gente vai ter uma convidada especial, a professora Moema, que vai conversar com a gente sobre o torturado, tá? Uhum. Agora, eu queria ler com vocês um pedacinho da próxima parte, né? A próxima parte que chama Torturado, que é o nome para o livro. Até aqui, quem era a narradora, gente, da história? Bom, Bibiana, era a Viviana, aí passou para a Belanise. A Belonísia, isso Belonísia. mesmo. Então vamos ver o que a Belonísia fala e que diferença traz no texto isso, da Bibiana narrar um pedaço e da Belonísia retomar. Só lembrando que quem vai trabalhar com foco narrativo, isso tem que estar bem claro assim. A diferença dos narradores, porque o foco muda. Da primeira parte do romance, o foco narrativo está sobre a personagem Bibiana. Agora, na segunda parte, é a Belonísia. Então, o ponto de vista sobre o que os fatos vão ocorrer muda também. A escolha, as cenas. Quem for trabalhar com foco narrativo, fica bem atento com isso. Bora lá. Alguém pode começar a ler esse trecho pra gente? Ok. Corria entre papiros, cabelos de negro e capins na valha, que nasciam na beira dos marimbus, abrindo lanhos profundos em minha pele seca. Não minava sangue, não minava pus. Do meu corpo só escorria o suor que empapava minhas vestes, que empapava o pano que amarrava meus seios. A canoa de Anjoujo deslizava sozinha, como uma baronesa até ser engolida pelo veião, desaparecendo num rodomoinho de água escura como a cor da minha pele. Corria em meio à caatinga antiga de árvores altas, buscando a vereda para casa, quando pedaços da pele de meus braços ficaram enganchados nos espinhos de tucum. Nem dia, nem noite, e a terra assava meus pés com a quentura que emanava. Surgiu um homem bem vestido, de pele branca, cavalo, igual cavalo branco, sorrindo, cerrando a trilha por onde eu corria. Eu tentava escapar por outros rumos. Gritava, mas estava tudo cercado. O arame, aí tá. O arame brilhante como a prata ladeava a terra e só restava tucum, mandacaru, palma,
janipapeiro e pau seco. Não podia retornar para casa, até que vi uma pedra que irradiava luz. Luzia feito uma joia preciosa. Pus a mão sobre ela. O que de longe parecia uma pedra era um pedaço de marfim que não se movia do chão. Parecia ter o peso do mundo. Com as duas mãos tentei levantar até que o marfim saiu, com um metal polido, puro brilho. A faca de Donana, perdida, que voltava para as minhas mãos. A faca que, no impulso, retirei da boca de Bibiana para repetir o gesto, naquela idade em que queremos ser como os irmãos mais velhos. Sem perceber que da boca de minha irmã minava sangue. Sem perceber o perigo do fio de corte da lâmina, que produzia um lume violento. O lume que deceparia minha língua, que encerraria sem palavras, envergonhada do que tinha feito a mim mesma. Com o arame que me cercava naquele campo, ao retirar o punhal de minha avó do chão seco, percebi que sangrava, e um rio vermelho começou a correr pela terra. Uau, obrigada, Nádia. E aí, gente? O que é isso que a Belonícia está contando pra gente? Que começo de capítulo forte, não é? Ela tá contando um sonho, né? Tá contando um sonho. E esse sonho tem algum sentido? Eu acredito que O que vocês pensam nesse sonho da Belonísia? Ela resgata vários elementos, né? Porque pensa, ela perdeu a voz por essa faca com 6 anos de idade. E isso era uma coisa que atormentava ela, que voltava com frequência, né? Sim. Tem mais algum comentário sobre esse sonho da Belonísia? Eu perguntei para vocês, acho que umas 2 aulas atrás, sobre como eram os personagens. Quem vai pensar no personagem, ó, a Belonísia disse as palavras dela que ela era negra. Vocês reconheceram um trecho que ela fala que era negra? Pode dizer. Eu sempre tive vontade de perguntar e eu esqueço. Diga. Aí fala da Águas Negras. Essa história, ela parece ser verídica, né? E ela aconteceu no Rio Negro mesmo, porque eu só conheço um lugar no Brasil que as águas são negras. Que é o nome do lugar, né? Amazonas, né? Não sei se tem outro, mas as Águas Negras, né? Bom, só o fato da Nádia ter essa dúvida se aconteceu de verdade quer dizer que o romance está muito bem escrito, né? Uhum. Porque se convenceu ela e ela falou, olha, pode ter acontecido em qualquer lugar. Então, o romance está bem escrito. A gente não tem, Nádia, como precisar o que aconteceu, o que foi realidade, fantasia, porque é um romance. Eu vi numa entrevista do autor, do Itamar, ele dizendo que escreveu romance baseado em experiências, em histórias que ele ouviu falar, em histórias das mães, das avós, das primas. Então, ele conta que escrever uma ficção com base no que ele conhecia. Uhum. O Itamar, ele é funcionário público do INCRA, né, da Bahia, trabalha muito com educação do campo, com a reforma agrária, questões agropecuárias no INCRA. E baseado na experiência dele, ele escreveu romance. E ele falou que se sente muito lisonjeado de acharem que já aconteceu, ou que foi uma mulher que escreveu, porque ele trata de questões muito femininas, né? Uhum. Mas não tem, Nádia, como dizer, olha, aconteceu isso, aquilo. As Águas Escuras aí é o nome do lugar mesmo, da fazenda. Agora, eu não sei te dizer. Bom, eu sei que a história se passa na Bahia. Agora, não sei dizer exatamente o detalhe, se aconteceu, se não aconteceu, os lugares. Pode falar, Patrícia. Ouvindo? Pois é, professora. Sim. Eu falei, a senhora confirmou. Águas Negras é o nome do lugar. Só que assim, Nádia, como ele lida direto com as questões do campo, eu não sei para a tua região, mas lá para a região do Entre Rios, tem águas que elas são bem escuras, principalmente água de bueiro. Eram muito escuras mesmo. Tinha uma bueira muito escura. Quando a gente ia para a escola, a gente morava 4 quilômetros longe da vila, né? Então, tinha um bueiro lá que a água era muito escura.
Quando a gente voltava da escola, todo mundo banhava, e eu não entrava, porque eu sempre tive muito medo de água. E principalmente porque ela era muito escura. Então, quando eles falam Águas Negras, eu sei que é o nome do lugar. Mas se existir algum rio de água escura, né, sem pensar aqui no Amazonas, poderia ser que a água fosse igual ali da região. Alguns lugares tem águas bem escuras mesmo. Pode E ser. também tem solos, né, em que ele é escuro embaixo, a água em cima é clara, mas o solo em si embaixo é bem escuro, é aquele charco, né, tipo um lodo escuro, Sim. uma Da coisa região escura. que eu nasci, Nádia, Nádia. Aham. Na região que eu Ah, nasci tem muito manguezal, né? Eu sou de São Vicente, pois do é, litoral de eu São agora Paulo. estou lembrando disso. uma passagem que ela fala em que eu passo a acreditar mais ainda nisso, porque ela fala de um redemoinho, né, na água. Uhum. Então, a água escura lá do bueiro, ele também tinha isso. Ele fazia 2 redemoinhos bem grandão, assim. Então, eu imagino que seria assim. E tinha muita traíra. Ai, ai. Não, mas perfeito vocês pensarem nisso. Tá chegando uma pequenininha ali fugindo pra cá. Bom, a princípio a gente vai decorrendo o capítulo, vai vendo, ela vai contando que se deu conta que a Bibiana foi embora, vai fazendo uma divagação. A gente estava na parte da seca. E cadê? Só um pouquinho. Capítulo 2, segundo parágrafo, eu separei aqui pra gente. Aqui. Aqui vocês lembram que já começou a chover, mais para lá já aumentou as nuvens, tudo, e a escola ficou pronta, foi inaugurada, aquela que começou a se construir na seca. Sim. Agora a gente vai para cá para o segundo parágrafo do capítulo 2. Para ler esse trechinho. Alguém quer ler? Então, Nádia, lê pra gente, por favor. Tá. Meu desinteresse. Oi, quem Oi? quer ler? Onde é que fica? Capítulo 2, segundo parágrafo. Capítulo 2, o torto arado. É porque eu tô olhando aqui no notebook, professor, porque aqui no celular eu não consigo enxergar nada. Sem problemas. Ó, página 82. Vai lá, Nádia. Meu desinteresse só fazia crescer. Tinha a sensação de que perdia meu tempo naquela sala quente, ouvindo aquela senhora de mãos finas e sem calos, com um perfume forte, que parecia incensar a escola nos dias de calor. Olhava para o quadro verde, as letras embaralhadas, bonitas, mas que formavam palavras e frases difíceis que não entravam em minha cabeça. E pensava em meu pai na várzea, encontrando coisas novas na terra para a qual se dedicar. Ou minha mãe cuidando do quintal, dos bichos, costurando, e as horas modorrentas pareciam custar a passar para que pudesse tomar meu rumo para casa. Não evitava que meu pensamento encontrasse Viviana naquela sala, talvez interessada na aula, próxima da professora, tentando fazer com que me interessasse também pelas coisas. Minha apatia vinha também de perceber que havia crianças muito mais novas, algumas mais dispostas a aprender, lendo com muitos erros, mas em voz alta, sendo interrompidas a cada 2 palavras por Dona Lourdes, para lhes corrigir a pronúncia. Eu conseguia ler, acompanhava a escrita, conseguia identificar alguns erros nas pronúncias, graças ao que havia aprendido antes. Domingas e Zezé frequentavam a escola em outro turno. Havia uma diferenciação entre os estágios. Talvez a presença deles até me desse algum ânimo. Me perguntava se naquele instante a irmã ausente tinha livros ou enxada nas mãos. Se seguia com o sonho de ser professora. Comparava suas ambições às minhas, para concluir que, talvez por sermos diferentes naquele entendimento, tivéssemos certo equilíbrio em nossos vínculos. Um dia, inventava uma dor de cabeça, outro dia, uma dor de barriga, e aos poucos fui fazendo valer minha vontade de voltar ao trabalho da roça e da casa.
Deixei caderno e lápis num canto do quarto, e mesmo percebendo meu pai amuado com meu desinteresse pela escola, fiz valer meu querer. Se fosse a dor de cabeça o motivo para não ir à escola, logo após o começo da aula, o padecimento passava. Então me juntava à minha mãe na cozinha para preparar o almoço, ou me alvoroçar com um balde para a beira d'água, para trazer o que precisávamos para aguar o quintal. Minha mãe, depois de muito aborrecimento, já se mostrava conformada. Afinal, eu já sabia ler e escrever o necessário e fazia rol de feira. Tá. Melhor que ela. Sabia fazer também contas simples. Seu coração ficou quieto. No mais, haveria de concordar comigo que meu futuro não poderia ser melhor. No fim das contas, eu não poderia dar aula em Água Negra, nem em povoado ou cidade próxima. Não se tinha notícia de professora muda nas redondezas. Eu, em seu íntimo, assentia que eu não poderia ensinar, já que não saía palavra de minha boca, que era melhor que continuasse a minha andança por roça, quintal e cozinha, por marimbus, estradas e feira, para que na ausência deles pudesse me virar sozinha. Obrigada, Nádia. E aí, gente, o que ela mostra sobre essa escola? O que a Belonísia fala pra gente? Professora, eu não sei se eu entendi bem, ela é um pouco de desinteresse, né? Sobre a educação. Eu até, no trechozinho aí que a Nádia leu, me lembrou uma pessoa que está aqui em casa, que está comigo, né? Um jovem. E eu vi essa apostila, né, da escola para ele fazer. Aí ele pega, enrola e não quer fazer. Te briga, ele pega, ele faz e entrega. Aí um dia nós conversando, uns dias atrás, que o pai dele gosta de rio, essas coisas, né? Ou mais pra roça. Aí ele, cara, eu prefiro 1000 vezes estar no rio do que estar fazendo essa portilha bem aqui. Aí eu lembrei dele certinho nesse trecho que a Nádia leu aí. Você nem sei se tá ouvindo aqui do lado. Então, a Belonísia, ela tá com o mesmo sentimento desse rapaz que tá aí perto de você, Carol, é isso? Pelo que eu entendi, sim. E vamos pensar aqui, por que a Belonísia é tão desinteressada pela escola? E ela põe isso em contraponto com a Bibiana. Ela diz que a Bibiana estaria lá com a professora, conversando, tirando dúvida, fazendo ela ter interesse. E por que ela não se interessa? E a irmã se interessaria? Eu acho que por causa do costume, professora. Do que ela via ali com frequência, eram os pais dela, né, trabalhando. Eu acho que tem muita pessoa que pensa que no campo não tem essas vontades, negócio de estudo, essas coisas. Muita gente desvaloriza. Não são poucos, não. São muitos. Então, pode falar, Patrícia. Eu acho que também isso que a Carol falou, só que eu acredito que mais pela condição física dela, né? Porque ela era inteligente, ó, né? Por mais que não saísse o som da boca dela, ela conseguia, né? Ler. Os outros não tinham como saber que ela sabia ler, né? Mas pela escrita, né? E pelos cálculos que ela fazia, ela era uma pessoa inteligente. Só que ela sabia que ela ia sofrer essa discriminação por não ter a língua, né? Por não sair do som. Então, eu acho que isso fez com que ela se animasse, mesmo ela sendo bem inteligente. Então, vocês apresentaram assim, falaram que o cotidiano que tinha em volta do campo, mas apesar de eles trabalharem com o campo, parece que tanto o pai quanto a mãe dela tinham interesse que ela estudasse. E ela que não quis. A Cris comentou aqui no chat. Acho que é pela frustração em não poder falar, se expressar. Além do receio mesmo do bullying. Pode ter essa questão da fala. E ela via a irmã como uma futura professora? Sim. Então a história, né, professora, conta que ela nunca gostou. Ela sempre gostou dessa lida mesmo da casa, de estar na roça com o pai e tal. Ela ia para a escola mesmo, então, porque mandavam, né? E assim, ela tinha aquele interesse, aquele entusiasmo, porque tinha a irmã. E quando ela cortou a língua, a irmã ajudou muito ela. Então, ela ela se conscientizou depois dos bullying e tudo, né? As pessoas rindo, as crianças da idade dela, mandando, né? Então, ela se conscientizou que ela já sabia, leu bastante, o conhecimento que, na época, né, para a época, era o necessário, né?
né? Então, ela já sabia que eu não tem nenhuma professora que muda, não tem curso. Naquela época não tinha. Eu fui professora de Libras 3 anos. Uhum. E eu lidei em 3 anos também lidei com alunos de diversos tipos de problemas, né? Em termos de PCNs, né? Portadores de deficiências, né? Uhum. De vários tipos. E aí, eu ouvindo e lendo essa parte, vendo as meninas comentando aí, eu lembrei muito deles, né? Muitos deles, quando crianças, eles têm uma forma, um interesse. Eles querem estar na escola, eles são afoitos. É muito legal trabalhar com eles criança. Agora, quando eles vão chegando na adolescência, que é uma fase onde eles enfrentam, que é a mesma fase dela aí, né? De 15, 16, 17 anos, aí eles começam a enfrentar outros problemas, porque não é só os problemas sociais, são as inquietações do corpo, que ela mesma fala, né? São os desejos, porque esses alunos, eles têm esses alunos não, essas pessoas que são portadores de algum tipo de necessidade especial, eles têm no corpo algo, né, que sempre vai aflorar mais neles. E esse lado da parte hormonal, ela sempre é maior. Isso sempre você observa nos mudos, né? Mudo surdo, que não é surdo, né? Ele só é mudo. Alguns são surdos também, mas geralmente é só mudo. Observa em quase todos eles essa característica. Isso você precisa trabalhar com eles para você identificar. Aí, eu olhando as meninas falando e vendo o texto, eu posso olhar pelo olhar da Belonísia que esse também foi um fator dela se desanimar, né? Como as meninas falaram, questão social, ela já não tinha muito mesmo interesse, estar na roça, e gostava mesmo daquela vida ali, do campo. Estar na escola, aliás, né? Ela gostava da vida do campo. E eu vou dar a palavra para a Patrícia, mas antes eu queria tirar uma dúvida com vocês. Vocês acham que a Belonísia, a Bibiana, aquelas pessoas, elas tinham outras expectativas para a vida ali? O que eu estou falando com isso? Você acha que a Bibiana ou a Belonísia podiam se imaginar de outra forma, trabalhando no campo de outro jeito, ou além de ser professora? Porque a impressão que eu tenho é que na cabeça deles ali, para a mulher só tem a figura de professora, é o máximo que ela pode ser se não for trabalhar na roça. Vocês acham que ela pensava assim ou não? Eu acredito que sim, elas visavam outras coisas, né? Alcançar outros objetivos. Tanto que a própria Bibiana, ela foi ousada, né? Ela sempre foi ousada, mas ousada. E ela fugiu, ainda bem que ela encontrou o Severo, que o Severo também pensava assim, né? E eles dois, saíram dali. Não, nós não vamos ficar igual nossos pais, nós não vamos aceitar essa situação mais, vamos mudar a nossa vida, né? Mudar a vida das pessoas que estão ao nosso lado, vamos ser exemplo. Então, ela foi ali uma referência. E pensando, Paty, você quer falar antes de eu falar alguma coisa? Não, você tá com a mão levantada, desculpa. desculpa. Erguida aí mesmo. Deixa eu tirar a mãozinha aqui. Não, tudo bem. E pensando aí, Carol, a Carol tá por aí? Tá aí. Pensando aí nesse rapaz que tá aí perto de você, você acha que não vê uma outra possibilidade de vida ou não, ou quer viver essa vida, não vê como o estudo pode ajudar ele nessa vida? O que você acha? Pensando na nossa educação do campo hoje, o que acontece aqui em Roraima, vocês acham que a escola fica um pouco sem sentido? Professor, eu acho que fica, porque ele não vai se interessar. Então, o que se passa lá, ele não vai saber transmitir depois. Eu acho. A gente peleja com ele, né? Sempre pelejou, mas sei não. A minha pergunta é: você acha que ele e outros estudantes de educação do campo, hoje no Brasil, não veem referência entre a realidade dele e o que se aprende na escola? A pessoa não sei o que é que eles pensam, não. Não, tio. Fica meio indeciso aí. Posso responder? E você, pode falar, Patrícia. Então, professora, aqui em casa nós temos um sobrinho, né? Uhum. Ele não se identifica com o estudo. Né?
Sim. Meu irmão, a minha irmã até ficava zangada, né, quando a gente era criança. Ele é muito inteligente, professora. E ele não estudava para a prova, e a minha irmã passava madrugadas estudando. Quando era o dia da prova, ele tirava uma nota maravilhosa, e às vezes ela ficava com a nota bem baixa, e ela chorava. E o meu sobrinho, né, foi uma dificuldade para ele terminar o ensino médio. Uma dificuldade, por quê? Porque o que ele pensa, né? Eu conversava muito com ele. E ele dizia, eu vou estudar, vou terminar e vou fazer o quê? Eu sempre disse em sala de aula que no Entre Rios tem muito disso. Parece que só tem. Agora que começou a aparecer assim. Agora não, tem outras profissões, né? Mas assim, o foco mesmo. Ou a enfermagem, né? Técnico de enfermagem, ou professor. Tem muito professor que você chega e fica, meu Deus, tem tanto. Então, tem essa perspectiva, assim. Eu vim do interior porque ela não tinha emprego, né? Cedo. Aí, quando eu cheguei aqui, eu percebi que não era como eu pensei, né? Eu ia chegar aqui e ia estudar. Não, eu cheguei aqui, eu tive que trabalhar, porque eu estou hoje nessa idade, né? E eu acredito que essa seja a faculdade que eu mais demorei, porque estou mais perto de terminar, porque as outras coisas eu não conseguia, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar e eu não conseguia, né? E você fez. Também vem muito assim, na mente dos jovens de lá do interior, né? Para que tanto estudo se a perspectiva de trabalho, né, de crescer é mínima, né? Se você não tiver aquele pensamento de sair, estudo para lá mesmo, não faz muito sentido, não. E eu já escutei isso de várias jovens. E o que vocês acham sobre isso? Sobre não. Porque, assim, nas comunidades precisa de médico, precisa de advogado, precisa de todo mundo. Professora, Pois não. em relação ao que a Patrícia falou ainda nas dificuldades, eu nunca tinha me deparado com uma situação dessa, não. Porque aqui onde eu moro, né, é um povoado pequeno, tem Rorainópolis também. Devido à minha família toda tem alguma ocupação, né? Então, eu nunca tinha me deparado com essa situação. Então, eu mais duas, que são as mais novas, né? Que estamos agora na caminhada, mas o restante todo tem seus afazeres. Então, por isso eu nunca tinha me deparado com essa situação, né? Apesar dos meus avós, eu ter sido criada com eles não têm estudo, só tem até a terceira série, se eu não me engano. Minha mãe, ela já tem a bagagem dela. Meu pai trabalha na firma, carteira assinada há muito tempo. Então, eu nunca tinha me deparado, né? Porque a família, apesar de ser grande, todos têm seus afazeres. Então, essa novidade para mim é nova, né? Então, o que vocês estão me falando é que são contextos diferentes em cada interior, em cada comunidade. Pode falar, Patrícia? Olha, professora, eu lido com uma situação difícil aqui dentro de casa. O meu filho mais velho, por exemplo, né? Eu digo que ele é um menino muito inteligente. Ele é tão inteligente, professora, que ele disse assim para mim, mamãe, com 14 anos eu vou trabalhar. Ele gosta muito de informática, né? Aí eu não quero colocar ele ainda, porque eu não quero que ele assim, fique muito acessível a mais pessoas, né? Devido à situação que a gente está vivendo. Mas assim que passa mais, assim que você tiver. Aí a menina vai colocar você. Ele faz cada trabalho bacana, professor. Ele faz eles enrolar mesmo. Aí eu fico brava com ele. Ele fica aqui no YouTube e fazendo as coisas em casa. Só que ele pensa assim, ele diz, mamãe, sabe por que você quer trabalhar? Porque eu já percebi que não precisa de muito estudo. Assim, formação, né? Para você receber, para você ter um salário bom, né? Ele fala isso, ele fala muito isso. Ele fala, quando eu terminar e eu fizer um curso, eu já posso ter o meu próprio negócio. Ele fala, meu Deus, que mente é essa? Aí eu digo, sim, Kerlo, mas se tu fosse ter uma formação, qual formação você ia querer ter? Eu queria ser médico, oftalmo, alguma coisa assim. Aí eu disse, e tu não quer ser professor? Não, tá não, mamãe, ser professor é bonito, mas dá muito trabalho. E eu vejo que meu professor de sala de aula, ele é quase um psicólogo, ele fala isso. Então, eu fico, né, como é que tem uma mente desse jeito? E como é que olha, ele morou 6 meses no interior, né? E ele comenta muito sobre isso. Ele fala assim, mãe, eu fico lembrando como é que aqueles meninos
verdade, é mesmo, professora. Eu não sei de onde vem, né? Se é o interesse próprio, que eu acho que isso aí a gente vem incentivando, né? Também não sei se é porque o pai tem tanto a fazer, né? Tá tanto na lida que acaba faltando pouco tempo para o próprio filho, né? Diferente do pai da Beloninha, que mesmo ele sem a leitura, né? Só a mãe, ele incentivava, né? Ele entendia que eles precisavam, né, estudar para ter um futuro melhor. Isso é complicado, é que nem a senhora fala aí. São situações, é o mesmo estado, só que em municípios diferentes, né? São Em realidades regiões diferentes. diferentes, isso tem uma diferença grande aí. Por exemplo, a minha família tem muita gente formada, né? E já o meu sobrinho tem esse pensamento. E eu já vi que meu filho também, ele não pensa muito em formação, não. Ele pensa em o próprio negócio. Mas, assim, na questão de estudo mesmo, ele fala, não, mamãe, eu quero montar uma empresa, eu quero me fuder. E falando esse tipo de coisa, sabe? Bom, obrigada, Patrícia, por compartilhar com a gente essa experiência com seu filho. Obrigada, Carol, por compartilhar também com a gente. Mas eu queria conversar com vocês agora como professoras de educação do campo, como professoras que estão pertinho da formatura. A gente tem que pensar, a gente está num momento histórico do mundo em que a informação chega muito rápido, né? Todo tipo de informação. E seu filho já percebeu isso, Patrícia, que eu não preciso ter uma formação acadêmica registrada para ter determinado tipo de formação. Oi, Eva, bem-vinda, bom dia. Só que o que você percebeu já e ele não, é que ele não tem maturidade ainda psicológica, humana, pessoal, para poder avaliar o que é bom, o que é ruim, o que vem certo. E que nossos alunos não sabem muitas vezes ainda, e os pais deles muitas vezes também não, é avaliar o tipo de informação que se recebe. A gente fala muito de fake news, de tudo, mas isso é uma verdade. As pessoas não têm o que nosso papel hoje como professor, muito mais que passar conteúdo, é ensinar eles a filtrar o tipo de informação que recebe, a conferir as fontes, a ver o que vale a pena ou não. Essa parte de moral, de princípios, não moral de moralidade típica, mas ensinar, olha, isso é bom para você, é bom para a sociedade, isso não é. O que vale a pena ou não, sabe? Desde coisas pequenas a coisas grandes. Ah, eu pegar uma coisa pirata, é bom para mim. Vai ser bom para o outro? Que impacto isso tem na sociedade? Do que eu pagar uma coisa com imposto? Ah, o imposto ele tá alto, mas eu posso fazer alguma coisa sobre isso? Então, eu acho que a nossa função social hoje, como professores, claro, a gente ensina as coisas, a gente fala sobre o sujeito, a gente ensina a escrever texto, ensina matemática, ensina sobre história, mas é muito mais no sentido de ensinar a ver as fontes, avaliar. Porque realmente, por exemplo, essa aula de hoje, vocês encontram milhares de vídeos no YouTube sobre torturado. Alguns já olharam, mas vocês estão num processo de reconhecer o que vale a pena, o que não vale a pena, de avaliar isso, de discutir, de construir pensamento. Se a gente está discutindo aqui hoje questões de fórum íntimo, pessoal, social, profissional, é por quê? Porque nós entendemos no curso de Educação do Campo que esse é um espaço para isso também. E que vocês não teriam esse espaço, por exemplo, vendo um vídeo no YouTube só. Ou talvez alguns colegas que não consigam ver a aula presencial agora, vão assistir a gravação, talvez não tenham espaço desse debate, que é onde se constrói conhecimento. Maria Nádia, depois a Patrícia. Levantar a mão. Sim. Bom, questão social. Eu observando aí o texto e vendo a professora falar, eu lembrei de uma coisa que isso acontece, eu tenho observado isso há muitos anos. Tipo assim, observando o texto, né? E a minha própria vida, os exemplos, né? Que a gente vai passando vai observando durante a vida. Sobre a sobrevivência. Então, quando eu observo esse texto e observo o pensamento de Belonísia, eu entendo que, tanto naquela época, assim como hoje, a questão principal é a sobrevivência, né? Sempre foi a sobrevivência. E aí, naquela época, eles, né, não tinham muita, como é que se diz, naquela época, pelo que a gente vê no texto, eles não tinham muitas opções. Né? Hoje nós temos várias opções.
Os alunos hoje, como a Patrícia disse, eu não preciso ter, e como a professora acabou de falar, não precisa ter uma formação, né? Não que ela pense isso, né? Mas não precisa ter uma formação de certificado e tal, comprovada para você ter um vínculo empregatício, para você ter uma renda. E nessa ideia, o que acontece? Muitas pessoas não terminam seus estudos, muitas pessoas vão, né, não, fazem até o ensino médio, mas não entram numa graduação, porque com essa ideia de que eu não preciso ter formação, não preciso de nada, porque eu preciso ter uma profissão para que eu, seja ela qual for, para que eu venha me sustentar, né, me manter. E nesse pensamento, né, que a gente vem lidando com esse analfabetismo, essa falta de emprego que muitas pessoas têm, devido que o mercado hoje só quer contratar pessoas que, em si, não é a experiência que conta, mas sim o teu certificado. E aí, olhando para tudo isso, como resolver esses problemas, né, professora? Porque é uma questão social, uma questão cultural, mas é algo que acontecia naquela época e acontece hoje com a gente. Eu vejo Perfeito. isso dentro da minha vida, dentro de casa, entendeu? É difícil. Perfeita essa colocação, Nádia. É nesse sentido mesmo. E eu acho que você levantou pontos muito importantes mesmo. As pessoas estão preocupadas em sobreviver. Quem são as pessoas que estão preocupadas em sobreviver? As pessoas pobres. As pessoas que não têm acesso à renda, dinheiro, à propriedade. Essas pessoas estão preocupadas em sobreviver. Quem tem algum dinheiro, alguma orientação, não tem essa preocupação, né? Então, por exemplo, se você conversa com um aluno de uma escola privada, aqui de Boa Vista mesmo, de uma escola de elite, ele não vai estar preocupado em sobreviver. Isso não é uma preocupação dele. Ele pode se preocupar em ser bem-sucedido, em viajar para outro lugar, em aprender outra língua. Sobreviver não é uma preocupação dele. Preocupação em sobreviver é uma preocupação do pobre. Verdade. E o que vocês levantaram pra gente é que o pobre não acha que quer só sobreviver, quer ter uma profissão, quer ter uma coisa, e que o mercado está mudando muito, muito rápido. A gente está vivendo 2 anos de pandemia, acho que mais ou menos isso, pouco menos de 2 anos de pandemia, e a gente vê que tudo mudou, né? As relações mudaram. Até na nossa profissão, os professores que não tinham manejo nenhum com o digital, com a informática, tiveram que sair do mercado de trabalho, porque foi a única opção de se trabalhar nesse período. E isso vai mudar um pouco mais. Então, o que a gente está falando? Que precisa de formação, sim. Que um certificado não é só um certificado. A Paty comentou a questão do filho dela querer ter um negócio. Ok, mas as pessoas olham para o negócio e não sabem a quantidade de habilidades, de competências que tem que ter para o teu negócio. Não é só fazer conta de mais e de menos e saber fazer o que você faz. Não. Você tem que lidar com imposto, com uma série de coisas, com marketing. Tem uma série de conhecimentos que você precisa ter para o seu negócio. E essa ideia hoje de seja empreendedor, faça um negócio, ok, é muito boa, mas é muito boa no sentido de tampar um buraco aqui na sociedade, que não tem emprego. Não tem emprego, o que você vai fazer? Você vai morrer de fome ou vai abrir um negócio? Você abre um negócio. Mas tem outra alternativa? Teria outra possibilidade? E se nossos jovens que não têm dinheiro, que não tem jeito, tivessem outra... Se seu filho pudesse ser médico de verdade, sabe? É mais trabalhoso. Mas ele tem outras oportunidades. Eu vim de uma família muito pobre que morava num barraco de ocupação. Eu não vim do campo, eu sou do urbano, da cidade, mas que morei num barraco de madeira de ocupação, que estudei em escola pública o tempo todo, em que tive acesso ao nível superior por meio de bolsa do governo, que consegui me permanecer na universidade por meio de bolsa do governo, bolsa da FAPESP, que é uma fundação de amparo à pesquisa de São Paulo. Então eu não pagava faculdade e ganhava um salário para estudar. Caso contrário, eu teria que fazer ou estudar e trabalhar, e eu percebo que a minha formação seria diferente. Programas sociais de incentivo à educação, à cultura, permitiram que hoje eu fosse uma professora na Universidade Federal, uma professora doutora, que seria muito difícil se não tivesse. Mas isso não é um problema para quem tem dinheiro. Isso não é problema para alguma classe da elite, não é um problema para eles. Então, a gente tem que pensar, e
conversar com nossos filhos, nossos amigos, nossos alunos, que eles têm direito à oportunidade também. E que às vezes o caminho mais rápido, ele vai virar ali, como a Nádia falou, tá, eu tenho qualificação, mas eu não tenho diploma, eu vou perder emprego, eu vou ficar sempre sobrevivendo. E a gente tem direito de só sobreviver mesmo? Desculpa, falei um bocado. A Ana Carolina, depois a Patrícia. Não, professora, é só um ponto que eu acho interessante, que as pessoas culpam muito o campo, né? Eu não culpo 100% o campo. Tem, acho que 2%, 1% que a família influencia um pouco também. Porque se a família não se interessa pelos estudos dos filhos, obviamente eles não vão se interessar por educação, eu digo, de escola, entendeu? Ter uma profissão mais na frente. Vão torcer para o outro lado. Eu acredito que influencia um pouco da minha família, não só totalmente o campo, né? Porque a Carol tá falando que tem um ambiente isso. social e familiar. Mas a gente sabe que é social, familiar, individual, tem uma série de fatores. Isso mesmo, Carol. Pode falar, Patrícia. Professora, a Carol falou algo interessante que vai casar certinho com o que eu ia falar. No início, assim, dos estudos na educação do campo, eu me lembro que era falado muito a respeito, né? Sobre a questão da forma que a gente fala, até coloca o campo como um lugar ruim, né? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, que é para você sair dessa vida, né? Ter uma vida melhor que eu. Faz assim como se o campo fosse o papão da história, né? E se fosse é um lugar ruim que não é. Eu já morei, eu saí eu tinha 17 anos, assim que eu terminei, né, o ensino médio, eu vim para Boa Vista. Mas por quê? Tô ouvindo, Paty. Eu cliquei no negócio aqui que sumiu tudo. Eu vim no intuito de estudar, né? Só que, como eu falei, não deu certo. Eu precisava trabalhar e meu pai morava no interior. Mas, assim, que nem a Carol falou, e a senhora também. O que a gente faz? A parte do incentivo. Incentivar a o próprio lugar, né? É dar uma oportunidade para ele dizer, não, você pode estudar, você vai, você se forma e você retorna. Pensa era disso, porque o local, né, precisa de professor, precisa de médico, precisa de profissões diferentes. Então, mas assim, sem discriminar o próprio lugar, sem discriminar a raiz, né? Eu acho isso muito importante. Porque senão parece que você realmente nasceu sem, como é que fala? Nasceu sem ter oportunidade, ou, né? Nasceu no pior lugar do mundo, que é o interior. Não penso dessa maneira, né? E acho assim, que o interior é até uma oportunidade de se viver melhor que na cidade, né? Quem está no interior de sua profissão hoje vive muito melhor do que quem vive na cidade. É o meu pensamento, né? Perfeito, Patrícia. Eu acho bom. Não, faz todo sentido. Essa ideia de que o campo em contrário da cidade, que tem o lugar bom de se viver é na cidade, não tem sentido de ser. Tem sentido de ser no sentido de que eu tenho pouca formação, poucas escolas, poucas universidades que atendam o campo. No sentido que a pessoa do campo não tem tanta essa informação por conta disso, de uma desigualdade social, estrutural do governo. Agora, o que você falou é verdade também. E o nosso sonho, nosso ideal seria o quê? Que os alunos não precisassem sair do campo para poder estudar, não é? Que você não precisasse ter vindo para Boa Vista para fazer a universidade, que você tivesse a oportunidade de fazer isso onde você estava. E para isso acontecer, tem que ter profissionais que trabalham lá, que gostam do lugar, que queiram viver ali. Faz todo sentido mesmo o que você falou, Patrícia. Tá perfeita a colocação. E eu só queria pegar um pedacinho da sua fala anterior, que você falou que às vezes a gente se ocupa muito, os pais não têm muito tempo para os filhos. E, pois são escolhas, né? A gente tá numa sociedade que valoriza, sobretudo, o trabalho. E às vezes a gente usa o trabalho como fuga. Digo por mim. Tudo está desmoronando em volta, eu vou trabalhar. E eu tenho que parar e pensar, não, mas é isso? Eu vou trabalhar ou vou resolver um problema? Porque é uma fuga pessoal da Raquel. Danou-se tudo em volta, eu vou trabalhar. Eu vou escrever, eu vou produzir aula, eu vou fazer. E aí cada um tem que olhar para si e falar, tá, eu tô trabalhando, mas eu deixei meu filho de lado?
eu deixei a minha filha de lado, eu não quero lidar com esse problema, então eu vou buscar uma fuga, seja o trabalho, seja a bebida, seja a igreja, seja o que for. Então, acho que a literatura permite a gente parar e pensar sobre isso também. A Nádia fez uma pergunta importante aqui no chat. Por que a profissão de professora? Por que Belonísia não escolheu ter outra profissão? Quem pode responder para a Nádia? Porque só a profissão de professora estava no horizonte de expectativa da Belonísia? Eu digo, professora, igual a Ana, falta de opção, porque ela via que naquele lugar, né, que ela poderia, a formação que ela poderia ter era professora, ou seja, substituir alguém dali um tempo, né? Porque o restante era só lavora, e isso ela já fazia muito bem, ela tinha destreza, ela era hábil, ela era forte, como a própria irmã descreveu ela, né? Então, para uma mulher do campo, só se observar, só se permitiria ser uma professora ou trabalhadora do campo, é isso? Isso. Oi, professora, bom dia. Bom dia. Eu acho que a profissão professora, ela sempre via assim, elas queriam mudança, né? Principalmente na sociedade, no sentido que a gente vem trazendo sobre familiar, né? O que a família pensava sobre tudo. E eu acho que viram como professor uma oportunidade também de mudança, né? Que eu acho que é a mesma coisa. Eu lembro desde muito, muito pequena eu dizer que eu queria ser professora, porque, né, eu tinha essa visão de que outra profissão não me possibilitaria fazer as transformações, fazer mudança e realmente impactar, né, a minha realidade quanto à profissão de professora. Eu sempre tive muita admiração, porque foi na escola, né, que eu tive um outro entendimento de tudo, aprendi a ler e escrever na escola, não tinha, meus pais trabalhavam muito, e, assim, sempre me dediquei muito e pedi ajuda, né, para os professores, e eu tive bons professores. Eu acho que isso me possibilitou ser hoje quem eu sou, né, tive bons pais, bons avós, tudo, mas, assim, eu sempre entendi a diferença, né, desse sentido do espaço da família, da escola e sociedade. Eu não sei, eu acho que a partir da leitura a gente tem várias dimensões, né, dessa possibilidade. Também, na realidade, que conta a história, não tinha também uma grande visão de profissões, né? Não tinha uma grande visão e possibilidades também de construir uma profissão, por exemplo, né? A gente falava sobre a questão da saúde, que elas tiveram os cortes, né, e tal, tiveram que, tal, elas não viram tanta possibilidade, também é tão distante, né? Dizer, eu quero ser uma médica, eu quero ser isso ou aquilo. Eu acho que também a linha de visão delas não era tão, era um pouco limitada nesse sentido de profissões, mas é isso. Perfeito, Cris. Seu posicionamento tem muita coerência no sentido de que você usa as referências que você tem por perto. E o professor ainda é o profissional que chega mais perto de todo mundo. Todo mundo pobre, todo mundo rico. O professor ainda, se a gente pensa na educação como um direito de todos, uma educação para chegar em todo canto, o professor é o profissional que chega mais perto disso. Que poderiam ser médicos, advogados, dentistas, se a população toda tivesse acesso a isso, né? Então a gente se cerca das referências que tem. Eu lembro que no meu período de vestibular eu tinha muita dúvida se eu queria ser professora ou médica. Por quê? Porque eu tinha referências muito boas, tanto dos professores que me seguiram sempre, quanto dos médicos. Eu passei por tratamento médico por um período e eu tive médicos que me assistiram muito bons, assim. Então, será que se nossos jovens tiverem referências mais próximas de outros profissionais também, não desmerecendo nossa profissão, de forma nenhuma. O que eu estou levantando aqui é que a profissão de professor é um dos únicos ou dos poucos acessos que o jovem pobre tem para outras coisas, para outras formações. E para mulher especificamente. Naquela época, agora. A Maria Nádia está falando assim. Gente, só um minuto que eu vou ligar o computador na rede, que tá acabando a energia aqui. Peraí, vou ver se... Só um minutinho. Maria Nádia, por favor, leia a sua pergunta no chat, leia seu posicionamento pra gente. Sim, eu fiz. Eu coloquei... Assim, acredito que a profissão professora, para a época, era como ser uma médica hoje.
não tinha médicas, só médicos. As profissões de mulheres eram poucas, eram mais destinadas às famílias, cuidar do lar, do campo. Porque você já vê aí no texto, o, o, o pai da Belonísia, né? Ele era quem fazia os partos. E aí ele já destinou a esposa, porque era homem e tal. Mas se você. Isso aí você tem que observar para a questão lá do campo, né? Na cidade grande, pela época aí, eu acredito que só os médicos, pelo que a gente observa a história, né? Se observa a história, só tinha mais homens trabalhando. As mulheres, elas estavam ali mais como enfermeiras, como auxiliar, alguma coisa desse fim. Não com essas profissões maiores, né? De que ganha mais. E é por isso a luta feminina para isso, né? Para os salários serem iguais. Sim, isso é um ponto importante. Tem uma obra da Mary Del Priori que é A Vida Privada, né? E fala disso. Quanto a história da vida privada, quantas mulheres se dedicaram a algumas profissões, não outras. Há pouco tempo tinha poucas mulheres. Eu lembro que no meu pré-natal, quando eu vi uma mulher negra sendo médica, eu falei, uau, que bom, porque não era comum para mim, isso há 5 anos atrás, quando eu tive meu primeiro filho, uma mulher negra como médica, eu achei o máximo, e tá certo, e tem que ter. E, sabe, a gente tem que abrir espaço para essas coisas. Pode falar, Paty. Professora, a gente percebe na leitura que lá precisava, né, de um médico, por exemplo, né, de alguém que fosse formado nessa área, porque tinha as parteiras, né, eram as mães de pegação, mas não tinha aquela formação, né? Só que assim, pensando do outro lado, né, a questão do prefeito, ia ser como esse prefeito pagar, né, esse profissional, porque você vê que para fazer a escola foi na pressão, assim, ele se sentiu constrangido e pá, resolveu a questão da construção da escola, né, de levar o professor. Mas e aí, se uma das meninas ou alguém lá de dentro conseguisse, né, sair e voltar para trabalhar nesse local, teria como trabalhar lá, a questão financeira, né, e o desempenho do prefeito, né, em relação àquele local era meio... Então, vamos pensar nisso. O prefeito ele teria dinheiro para contratar um médico? Por que não teria? Entende? A prefeitura tem pensando no Brasil aqui, a prefeitura tem uma verba da prefeitura para administrar isso, uma receita, mas que não é só da prefeitura. O Estado destina uma verba para as cidades também, e o governo federal também destina uma verba para as cidades. E como é que ele administra isso, entende? E se não tem dinheiro na prefeitura, ele tem que pedir para o Estado. E se não tem para o Estado, tem que pedir federal, entende? Tem que administrar isso melhor. Não se contentar com a ideia de que não tem dinheiro na prefeitura para um médico, não tem dinheiro para contratar um advogado. Tá, mas as pessoas precisam disso, as pessoas pagam impostos. Se a gente pensar, por exemplo, no combustível hoje, tá um preço absurdo. A gente paga muito imposto no combustível, no pão, em todo canto. E os impostos são para a prefeitura, para o Estado e para o governo federal. Vocês percebem que quando ele se sentiu constrangido e foi obrigado a fazer uma escola, que nossos prefeitos se sintam mais constrangidos por ser obrigado a fazer hospitais. Se a gente pensar que aqui em Roraima a gente tem uma maternidade no estado, isso é vergonhoso para o nosso estado. É vergonhoso eu pensar que a maternidade hoje está numas tendas ali do lado, que mulheres ganham bebês na tenda. Sabe? São coisas sociais. Tem que se sentir constrangido mesmo, porque o Estado tem dinheiro, o Brasil tem dinheiro. Se não tem dinheiro no estado de Roraima, esse dinheiro tem que ser vindo de algum outro lugar. Tem que vir dinheiro do governo federal. Se não tem dinheiro em Caroebe, tem que vir dinheiro do Estado. E a gente tem que constrangir cada vez mais os políticos. Como dizia um professor amigo meu, político não é para adorar, político é para cobrar. Então, a gente precisa cobrar nossos políticos, sim. Olha, professor, uma fala importante lá né, do romance que ele diz:
presta bem atenção no que a menina estava narrando. Ela diz assim, ó, que ele se sentiu constrangido quando viu muita gente, né? Então, olha a união, o que que faz. Se ele estivesse sozinho, tipo, o pai dela, um grupinho pequeno, né, talvez ele tivesse conseguido sair daquela situação. Mas quando ele se viu arrodeado de todas as famílias daquela região ali, né? Então ele se viu pressionado, né? E aí foi e reagiu, que era, na verdade, a obrigação dele. Mas só para. Mas é isso que acontece. Perfeito, isso Patrícia, acontece. é isso mesmo. Ana Carolina? Se não acontece, faz isso. É só em relação a senhora falou da cobrança aí, né, dos políticos. Aqui em Florianópolis vai ter agora no Fertimu, se inicia hoje, né? Aí o governo já, mas o prefeito, claro, já disponibilizaram R$1 milhão para esse evento, né? Aí, mês passado, uma conhecida minha aqui foi para a maternidade aqui em Florianópolis, né? Para ter o bebê dela, foi mandado para Boa Vista porque não tinha materiais pós-cirúrgicos, né? Aí eu fiquei pensando, imaginando, olha, em vez de investir nesse evento, né, que é cultural aqui, investir no hospital, na farmácia da prefeitura que não tem remédio. Então, esse desmerecimento vem dos políticos, né? Um dinheiro tão alto para um evento de premiação de R$20 mil. Para que isso? Em vez de investir na educação, na saúde, né? Segurança, que é o mais importante. É complicado. É complicado, Carol, é complicado sim. E a gente tem que cobrar que tenha material cirúrgico na maternidade, que esteja funcionando as coisas. E que, se Deus o livre, essa criança morra no caminho quando o tempo de chegar em Roraima, aqui em Boa Vista. Veio de Rorainópolis pra cá são quanto? 5 horas de viagem? De ambulância, acho que 2 horas está aí. 2h30. Que seja, 2 horas e meia de viagem. Pode ter complicação no meio do caminho, né? E não precisava passar por tudo isso. Imagina uma mulher com dor de parto, 2 horas e meia no carro. Quem é mulher e quem já teve dor de parto sabe que isso implica. Então a gente tem que se posicionar cada vez mais mesmo. Eu tinha separado uns trechos aqui do Zeca falando de um trecho, eu vou ler só um trechinho aqui que ele fala. Com o Zeca, que ele procurava as coisas da terra e colocava. Vamos ler juntos. Página 84, primeiro parágrafo. Alguém quer ler pra gente? Aqui, com o Zeca Chapéu Grande. Cris, você pode ler? Consegue estar trabalhando? Alguém para dar uma folga para Nádia? Carol? Pois é, eu estou no celular e está muito pequenininho. Tudo bem. Carol, você consegue? Eu vou só caçar meu óculos, que eu tô sem óculos. A gente espera, rapidinho. Só tem pessoas especiais aqui com os olhos pro Ai, mas é coisa de quem lê, viu, Paty? Eu vou lendo esse primeiro trecho, enquanto a Carol procura o óculos. Com o Zeca Chapéu Grande, me embrenhava pela mata nos caminhos de ida e de volta, e aprendia sobre as ervas e raízes. Aprendia sobre as nuvens, quando haveria ou não chuva, sobre as mudanças secretas que o céu e a terra viviam. Aprendia tudo o que estava em movimento, bem diferente das coisas sem vida que a professora mostrava em suas aulas. Meu pai olhava para mim e dizia: o vento não sopra, ele é a própria viração. E tudo aquilo fazia sentido. Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. Ele tentava me ensinar. Atento ao movimento dos animais, dos insetos, das plantas, alumbrava meu horizonte, quando me fazia sair no corpo das lições que a natureza havia lhe dado. Meu pai não tinha letra, nem matemática, mas conhecia as fases da lua. Sabia que a lua cheia se planta quase tudo, que mandioca, banana, frutas gostam de plantio na lua nova. Que na lua minguante não se planta nada, não se faz capina e coivara. Sabia que para um pé crescer forte tinha que se fazer limpeza todos os dias, para que não surgisse praga. Precisa apurar ao redor do caule de qualquer planta, fazendo montículos de terra. Precisava aguar da mesma forma, para que crescesse forte.
Meu pai, quando encontrava um problema na roça, se deitava sobre a terra com o ouvido voltado para o seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar, como um médico à procura do coração. Eu achei esse trecho lindíssimo do romance. Alguém quer comentar ele? Eu achei ele lindo pela questão da educação do campo, né? Como a gente vai ensinar para nossos alunos? Puxando aqui, lembrando que, como atividade de tempo e comunidade, a gente tem que fazer uma proposta didática, um exercício para os alunos de ensino médio. A partir do texto torturado, como vocês pensam em trabalhar com seus alunos? Se eu vou ensinar literatura para os meus alunos no campo, em Caroebe, Entre Rios, no Piá Nova Amazônia, como é que essa literatura vai ter sentido para eles? Para não ser uma coisa igual a da professora Lourdes, descontextualizada da realidade, para não pensar que não serve para nada isso. Esses livros são besteiras. Vai lá, Nádia. Eu levaria eles para dentro da área, entendeu? Do campo, né? Aquilo que eles têm convivência, como aí o texto fala, né? No caso, o pai dela, ele se deitava no chão para ouvir o coração da terra, para saber a questão, já sabia que na lua minguante, né, era que plantava. Aí na lua cheia, porque assim, na lua cheia se planta árvores que crescem, na lua nova se planta as árvores, no caso, as culturas, né, para nascer. Aí na lua minguante não se planta nada, só se capina. E aí, isso tudo, eu tenho esse conhecimento, mas porque meu pai já dizia isso quando a gente morava na roça, né? Meu pai falava, e eu sempre cresci. Eu sei ver o sol, eu sei quando vai chover, eu sinto o cheiro da chuva vindo de longe, então eu já tenho isso desde quando eu era criança, né? Esse negócio de quando os passarinhos estão cantando muito nas árvores e todos felizes, eu sei que vai vir chuva perto, já tem perto, entendeu? Então, são sinais que a gente vai aprendendo. Alguns insetos, quando estão, digamos, a formiga, quando vai chover, as formigas elas saem procurando daquele local e saem para outro, porque elas já estão sabendo que vai chover e vai alagar ali. Então, são conhecimentos que a gente não aprende na escola assim, né? Com a parte introdutória, né? Introdutória não, essa parte que a gente está tendo. Teórica. Teórica, A gente aprende com os conhecimentos do campo, de quem trabalha, de quem luta ali. E são isso e outras coisas, né? A adubação da terra, como é que ele adubava, ele fala. E desse mesmo jeito a gente faz, né? No pé da banana. Você não acha, Nádia, que são conhecimentos importantes tanto quanto ou mais que conhecimento teórico? Eu acho. Até porque eu já vi muitos. Eu não vou desmerecê-los e nem desmereço, né? Quem sou eu? Até porque o conhecimento teórico, ele é muito importante. Mas eu acho que deveria andar um ao lado do outro, entendeu? O teórico com a prática, bem, porque os que mexem com a terra, como é que dá o nome? Agricultores? Não, os formados. Agropecuária, não é agrologia, né? O profissional de agrologia? Agrônomo. Não, esqueci. Eles têm um conhecimento muito grande, né? Mas eles não, na hora da prática, na hora de ensinar, eles ensinam aquilo que eles aprenderam na teoria. Mas quem trabalha no campo sabe que aquela teoria ali, ela não se adequa para aquela área, porque eles já conhecem a terra, eles já têm o conhecimento daquela cultura, mais do que eles. Eles têm o conhecimento teórico que pode ser adaptado, tudo pode ser utilizado junto. Mas o problema é que os agrônomos, eles chegam, né, e já impõem que aquilo ali é uma regra de fato e de direito e tem que ser daquela forma. E não é assim. Não é assim que no campo acontece. E a gente que é do campo, a gente sabe. E quem que você acha que seriam os profissionais capacitados, qualificados,
para aliar esses dois conhecimentos, o conhecimento da cultura, da terra, que é passado de pai para filho, o conhecimento da universidade, uma vez que você disse que esse era o melhor caminho. Eu acredito que ninguém melhor do que um trabalhador do campo, um camponês, um morador do campo que se especialize, que tenha essa oportunidade, que com seus conhecimentos já adquiridos, né, juntamente com a teoria que ele vai conseguir, eu acredito que essa seria a melhor pessoa para ajudar ao personagem do campo, porque aí existem também outros fatores, a confiança, você que vem de fora, ninguém te conhece, alguém que é lá de dentro, né, as pessoas já conhecem, não, meu filho trabalhava aqui, lidava com a gente, todo mundo conhece, que ele tinha conhecimentos assim, ele foi estudar para melhorar, né, ter uma visão melhor, então ele vai voltar para cá, e ele vai ajudar a comunidade, vai ajudar o que vai melhorar a nossa renda. Eu acredito que é por aí. E vou refazer a pergunta, Nádia. E quem que você acha que é o profissional qualificado para ensinar literatura, língua portuguesa nas escolas do campo, alinhando esses dois conceitos? Porque é isso que eu estou pedindo para vocês. Vocês pensarem em atividades de língua portuguesa, de literatura, como professores de escola do campo, que não desconsidera a realidade dos alunos de vocês. Então, eu, as meninas, Então, você, né? Somos nós. Somos nós. Então, é isso que eu estou propondo para vocês. Paty e Ana Carolina. Paty, depois Ana Carolina. Eu ia comentar justamente isso. A Nádia falou a questão do levar, né, o aluno para fazer a pesquisa de campo, né? Eu digo assim, não que não seja necessário, mas eu digo que é algo que eles já trazem, né? Porque já tem essa leitura de mundo, né? Então já é algo que nem você acabou de falar, já vem passando de pai para filho, né? Eu já trabalharia mais esse outro lado do incentivo, né? Já usando o romance para incentivar, né? Eles a ter mais, assim, entre aspas, uma ambição, né? De ter uma formação. Eu penso mais por esse lado, assim, porque eles sim, que nem a senhora fala, eles são os próprios capacitados, né? Tanto que a gente é a prova viva, né? Somos as pessoas mais, assim, sem se achar, né? As pessoas mais indicadas para trabalhar dentro da educação do campo, porque a gente vem da cidade, né? É diferente de pegar um professor formado, né? Que tenha várias formações, mas que tenha essa realidade, que não tenha vivido. Então, para nós, né, não que será mais fácil, mas por a gente já ter vivido, né? Por a gente ter passado por várias realidades, até que a gente se identifica dentro da leitura. Eu acredito que sim, que a gente poderia trabalhar isso, né, para uma melhoria, né, relacionada à profissão. Até a profissão de agrônomo mesmo, né, é uma profissão assim que a gente pode até abrir os olhos. Meu irmão é engenheiro florestal, mas por quê? Porque já vem cultivava muito, né, com as plantas, então ele ficou encantado com isso enquanto criança, e é assim que ele trabalha hoje, né? E já minha irmã era muito comunicativa, ela era muito sensível, gostava muito, assim, de lidar com as pessoas, né? Aí já tem a área lá de assistente social. Aí cada pessoa vai despertando algo diferente dentro dele, porque é muito pessoal, né? E aí vai tendo essas questões. Eu falo demais. Não, fala demais não, Patrícia. É importante você falar. Você for professora em formação. Uma coisa que professor faz é falar, Patrícia. Está na profissão certa. E outra coisa importante para professor, que eu quero deixar aqui para vocês, a gente está num curso de licenciatura. Se por um lado vocês, como do campo, que moram no campo ou estão em consciência, em consonância com o campo, tem uma facilidade muito grande. Vocês, como professoras, têm que ter o olhar para o outro, sabe? Para si e para o outro. Em que sentido eu falo isso? A minha formação não é educação do campo. Essa é uma formação muito recente. Se a gente pensar nas próprias LEDOCs aqui do Brasil, tem que pouco mais de 10 anos, são cursos muito novos.
Então, a gente ainda assim tem que olhar para o outro. Apesar de não ter uma formação específica do campo, não ser do campo, eu tenho que me reinventar, me desdobrar, me virar para ter outro olhar, para pedir informação, para pedir ajuda para vocês, para olhar, para aprender com vocês. E assim vocês também. Mesmo dando aula no campo ou fora do campo, vocês vão se deparar com situações que vocês não têm ideia do que seja, com outras que você nunca viveu. E sabe? E a literatura nos ajuda nisso também, de olhar para vidas que não foram nossas ainda, porque a gente não tem experiência, e se pôr no lugar do aluno e pensar o que pode ajudar aquele aluno. Então, na vida como professora e nessa atividade de educação, de atividade de comunidade aqui, de uma atividade, uma sequência didática para o ensino médio baseada em literatura, eu quero que vocês pensem nisso. Como é que um trabalho com romance, por exemplo, esse, pode ajudar um jovem que está perto da Ana Carolina, que quer aprender para não ficar aquela apostila tão distante dele, do ensino remoto, que não faz nenhum sentido? Como é que eu posso, como professora de língua portuguesa, propor uma sequência didática que aproxime esse jovem? Ou o filho da Patrícia, que não quer estudar. Por quê? Porque não faz sentido essa escola para ele. O que eu posso fazer para melhorar isso? Entendem? Ana Carolina, a palavra é sua. É sobre o texto que a Nádia comentou aí, né? A parte dele deitar no chão, essas coisas. Eu lembro do meu avô, quando a gente tinha um mote aqui na vicinal, aí ele ia plantar as coisas dele, né? Ele não chamava ninguém, ele ia sozinho. Ele tinha melancia, tinha banana, tinha macaxeira, tinha abóbora, maxixe, quiabo, tinha tudo lá, mas ele plantava sozinho. Na época da colheita, que ele chamava a turma toda para ir, para fazer a colheita. Aí, quando, por exemplo, da lua, tava para um lado, ele tá bom de plantar isso, plantar aquilo, ele ia lá, mexendo nas coisas dele. Aí, por exemplo, os bichos, como foi dito na história aí, né, cantava, ele já dizia alguma coisa. Já eu acho que eu peguei um pouquinho assim dele a questão da beija-flor. Não posso ver uma beija-flor na janela do meu quarto. Aí é coisa ruim. Duas vezes que eu topo que ela aparece na janela, demora um pouco a ver notícia ruim. Acho que eu peguei um pouco, herdei um pouco dele, essas coisas. Aprendeu um pouco. Minha irmã, ela me agonia quando eu vejo uma beija-flor na janela do quarto. Me arrupio todinha logo. Demora um pouco ver notícia ruim. Olha eu só. Não gosto, não. Como as coisas vão construindo sentido. Pode continuar, Carol. O que eu ia falar mais? Em questão das professores, né, que muitos se formam, tem digamos assim, a experiência da prática, né? Tem a prática, né? Uhum. E outros têm a teórica. Eu tenho um caso aqui, dentro de casa quase, que o rapaz, ele estudou, né? Ele é engenheiro florestal. Estudou. Da teoria, ele ótimo. Mas quando vai para a prática, o bicho pega. Aí já outro, dentro da minha casa também, já tem experiência na prática, né? Agora, na teoria, o negócio tá devagar. Então, eu acho que vai... Precisa de às vezes uma parceria, né? Não tá dos dois lados, né? A prática e a teoria. Sempre pessoas diferentes. É só isso Perfeito, mesmo. Carol. Paty, você levanta a mão de Eu novo? tô aqui lembrando da Carol falando, a questão da teoria e da prática, né? Quando foi para o meu irmão fazer, eu acho que o mestrado, pessoal da Alemanha, né? Vinham para eles colherem DNA, né? E aí eu achava interessante que meu pai ia junto, né? E a gente estava super entusiasmado. Mas por quê? Porque apesar deles conhecerem bem a teoria, né? Meu pai, quando ele batia o olho, ele dizia árvore tal. Não sabia o nome, né? Científico. Mas ele dizia. Aí era muito legal ver aquilo, olha. E quando queimar, não sei o nome daquilo, eles falam outro nome, né? Queimar a madeira para tirar os fungos, eu ficava observando. Como era interessante que precisava desse casamento, né, da teoria com a prática, né? E eu ficava observando. Interessante, né? E eles mesmos se encantavam. Nossa, olha, você entende muito disso. Só que faltou outro lado, né? A questão do estudo, do aprofundamento. Mas assim, a Nádia disse, né? Nem como a estudar né? sobre as madeiras, os nomes que a gente dá, né? Assim, sem ser nome científico. Mas aí, Agora, da formação, aí pronto. Agora você imagina, Paty, se seu pai tivesse possibilidade de fazer esse mestrado, tivesse tido acesso à educação. Verdade, olha. Como podia potencializar isso, né?
Professora, meu pai era tão inteligente, assim, ele dava show em aula de História e Geografia, olha. Cheguei a conhecer o pai da Patrícia, mas ele era muito inteligente mesmo. Eu Ele tive dava um prazer de conversar um pouquinho com ele na casa dele, contando as histórias. Contava excelentes histórias, ó. uma memória, sabe? A cronologia era ali na cabeça dele mesmo. Ele sabia de coisas assim que, meu Deus, eu estou estudando e faz confusão na minha mente. Mas, olha, não foi falta de incentivo. Que ele lia muito, né? Ele lia muito. Né? Ele comprava livros, como é que ele chama? Enciclopédia, né? Ele comprava, né? Com muita dificuldade, mas ele comprava. Né? Antigamente vinha, né? O pessoal vendia do interior, né? Lá aqueles carrinhos de livros e mapas, né? Ele entrava e ele ensinava a gente ali, né? O pouco Olha que só. ele ensinava, né? E a gente, muito menino, querendo brincar, querendo divertir mesmo no sítio, não ficava com isso, mas ele era assim, ele ensinava Isso depois para mesmo. perguntas, e a gente zangava com ele. Ô, Pai, não Paty, lembra. Ele disse, você não quer ler um trechinho do texto pra gente, não? Ô, Paty, senhora, você não quer ler um pedacinho do texto pra gente, não? deixa eu fechar essa porta bem aqui, só um minutinho. Tá. Depois eu peço pra Carol, que já deve ter achado o óculos. Só um pedacinho, Paty. Quer que eu aumente? Qual página? Não, eu vou buscar aqui no notebook. Só me fala a página aí. Ó, é a página 86, último parágrafo. Começa meu pai, né? Isso mesmo. Tem como. Então... Ai, meu Deus, meses depois. Tô encontrando. Tudo bem. Já passei, já tô na 87. Tô suada. Tá quente. É que eu tava ali, enquanto vocês estavam falando, eu fui ali ver se a máquina tinha terminado de bater. Eu nem tô contando. Aumenta aí o seu, deixa eu ver se não tô encontrando. Se é na 80. Peraí que eu fiz bagunça, rapidinho. Tem certeza que é na 86, professor? 86. Mas tem que ver. Ah, porque tem duas edições, né? Tô com a edição da editora Todavia. É isso. Você consegue ver aqui? Ou aumento mais um pouquinho? Não, acho que dá para eu ler. Meu pai sentou numa cadeira. Não conseguiu olhar fixamente para ninguém. Minha mãe orou por Deus, em prece para que fosse boas notícias. Domingas rasgou o envelope. Havia outro envelope destinado a Severo pai, nosso tio Servó. Tobias se aproximou. Seu gibão que ainda existia. Seus olhos Mas logo. Mas logo se desviaram em minha direção. Minha irmã falei, aproximando o papel de vez em quando do candeeiro. Parecia. Peraí. Não. Parecia que havia sido escrito com uma caneta fraca. Estavam todos bem. Trabalhavam em outra fazenda na região de Itaberaba. Cadê? Até aqui. Para um pouquinho. Rapidinho. Obrigada. Gente, o que tá acontecendo aí? Chegou uma carta. É isso? É, a carta de Bibiana do primo. A carta de Bibiana do primo. Todo mundo na expectativa. E aí, vamos ver qual... Ó, olha o olhar da Belanísia na expectativa da carta da Bibiana. Carol, você pode continuar? Sim, posso. Aqui. Bibiana se aproximava de ganhar criança. Gostaria que nossa mãe fizesse o parto. Tentaria voltar para o nascimento, mas se não desse, viriam no fim do ano.
Severo estava trabalhando no corte de cana. Tinha feito amizade com a gente do sindicato. Tinha notícias da chuva que havia encerrado o longo período de seca, porque lá também chovia. Queria tentar guardar dinheiro para comprar um pedaço de terra. Queria ser dono da própria terra. Estavam bem, não lhe faltavam nada, lhe faltava nada. Aqui. Que no início do próximo ano ela iria fazer um supletivo voltado para trabalho rural e logo poderia fazer o magistério para ser professora. Perguntava por mim, Domingos e Zezé. Dizia que sentia falta de todos. Logo mandaria notícias. O que é que esses meninos têm na cabeça? Perguntou meu pai, sem esperar a resposta. Salu enxugou uma lágrima e levou o cadeiro para a cozinha, chamando Domingas para ler de novo. Senti conforto em saber que estavam bem, abrigados, dormindo sob um teto e se alimentando do próprio trabalho. Senti um tanto de mágoa também pela atenção que minha mãe dava à carta, pelo alvoroço que havia causado naquele momento, mesmo estando distante. Senti amargura pela simplicidade das palavras, pela culpa não expiada, pela voz de Bibiana, me negava. Tá bom. Por eu... Olha, até aqui, Carol. Tá. Ela vai dando um misto de sentimentos. Ela sente alívio, sabe que a irmã tá bem, gostava da irmã, mas aí outros sentimentos vão aflorando, né? Amargura, chateação. Vamos ler só mais um pouquinho. Nádia, você pode ler esse finalzinho para mim? Professora, ela estava grávida? Era? Entendi errado. A Bibiana fugiu grávida. Hein, professora? Oi. Outra coisa eu acho interessante é que na hora que ela começa a falar, né, sobre o sentimento, ela realmente se conheceu bem, né? Só pela leitura e pelas palavras que ela estava trazendo, ela disse que sentia, né? Sentia amargura na simplicidade das palavras, né? Sim. Pela culpa, né? Que ela imaginava que tinha aquela culpa de ter ido embora, né? E exatamente. Ela para ela, por que ela dizia que ela precisava da voz dela. Tinha amargura, tinha culpa. Paty, tá bem baixinho agora. Estelo abençoado. O meu texto, ele é sempre uma página a mais que o da senhora. Ah, ok. Ô, Paty, acaba de ler pra gente esse finalzinho. Daqui, ó, até aqui só. Só esse pedacinho azul. Dá pra ler? Uma das meninas, Paty, Carol, Nádia, alguém lê pra mim só esse trechinho. Essa última professora diz, por ele estar na mesma linha, esse trechinho que eu pintei em azul. É esse mesmo. Por eu estar na mesma linha da carta com um nome apenas, junto a Domingas e Zezé, não havia nenhuma pergunta sobre como eu estava na escola, quem me fazia companhia, quem comunicava as coisas que eu precisava. Tadinha, professora. Como desenrolava entre minhas atividades e sua presença. Bora lá. A Paty falou, tadinha, professora. Explica, Paty. Tadinha quem, por quê, como? É o sentimento da Belonísia, né? Que ela sente que a irmã não perguntou especificamente por ela, né? Sendo que elas, desde o início do texto, vem descrevendo que elas era como se fosse uma, né? Porque uma precisava da voz da outra, né? Até pelo toque, elas se conheciam pelo toque, né? Pelo olhar. E na carta, ela sentia que ela não perguntou em momento nenhum, né? Para saber quem fazia o papel dela, né? Na ausência, né? Então eu senti isso. Eu fiquei com dó dela se sentir, de certa forma, esquecida, né? Por que ela não se preocupou comigo, né? Não perguntou especificamente por mim, que era praticamente, né, parte dela. Por isso que eu falei isso. Não, perfeito. E olha só, ela pensou nisso, por quê? Porque você comprou a ideia da Belonísia, comprou o ponto de vista da Belonísia. Mas talvez a Bibiana quisesse uma individualidade também. Ela acabou a primeira parte do livro falando isso.
Se elas seriam duas de novo. Essa eu simbiose é quebrar. Verdade. Mas eu também já penso assim, professora. Pensando assim, com o pensamento da Bibiana. Também ela não perguntou porque ela tinha aquela culpa, né, de estar deixando ela. Então é difícil perguntar por alguém ou ir atrás de alguém que não tem noção de como está a cabeça dele. Olha só. Então, o que eu ia trabalhar mais um trecho, mas eu vou parar por aqui. Estamos chegando perto das 10 horas, quase 2 horas de gravação. E então vamos lá, só para a gente ir encerrando umas ideias. Ainda tem a terceira parte do livro que vocês vão ler para fazer o trabalho do sangue. A terceira parte. E assim, olha os pontos de vista, olha os narradores, olha como faz diferença o foco narrativo. O romance ele começou com a visão da Bibiana, deu uma reviravolta agora com a visão da Belonísia, vai passar fatos delicados da Belonísia com casamento, ela vai discutir questões de ser mulher, elas vão se reencontrar e olha quanta coisa própria do universo feminino e da questão do ambiente rural também, da realidade rural. Eu queria acabar a aula de hoje, eu caminhar para o final da aula de hoje perguntando: vocês se identificaram com a imagem desse sujeito do campo produzido pelo Itamar? Sim, parece até que ele vivia no campo. Na verdade, né, depois que a senhora falou, ele tem, né, referências. Então, acho que por isso ele falou tão bem, coisas tão íntimas que a gente consegue ver, né, na história. Pode falar, Nádia. Não, com certeza, né? São experiências que ele menciona no livro que são comuns, né? Notórias. Todos os dias você enfrenta isso. Da forma que ele fala ali, a questão escravista, né? Porque você observa muito isso ali. Mas hoje a gente não vê tanto no nosso cotidiano, no nosso aqui. Mas, com certeza, se você for fazer um apurado, existem muitas pessoas trabalhando em fazendas nessa situação. Né? A gente acha que isso é do passado, mas não, isso está bem presente ainda hoje. Você observa aí essa migração dos venezuelanos aqui para o Estado e a questão, né, da mão de obra, o preço da mão de obra. Isso é uma questão escravizatória, né, que eles preferem, os empresários preferem os venezuelanos do que os brasileiros por causa do valor da mão de obra deles, que é mais barata. Sim, tem tudo isso, perfeito. Gente, ó, a gente está caminhando para o final da aula agora. Eu quero saber se tem alguma dúvida quanto ao seminário trabalho escrito dos grupos. Vou apresentar na quarta-feira. Lembrando que essas aulas são quarta, quinta e sexta. Alguma dúvida, alguma questão? Eu vou interromper a gravação já. Eu tenho, mas eu vou mandar no teu privado. Pode ser. Tá? Tem um Sem problema.